E o Corinthians acrescentou mais uma posição na busca por reforços para 2026. Depois de fechar com Gabriel Paulista, Pedro Milans, Matheus Pereira e Caio César, ou seja, um zagueiro, um lateral direito, um volante e um atacante de lado de campo, o Timão ainda busca de forma prioritária um lateral esquerdo e também um volante e mais um ponta. Esse lateral esquerdo é necessário a partir da não renovação de Fabrício Angeleri. Tratativas para renovação do contrato do jogador acontecem há mais de um mês e não avançaram. Tudo porque quando ele deixa o futebol espanhol e vem para o Brasil, ele recebe a promessa do Augusto Melo de que em dezembro teria direito a um reajuste salarial. O Augusto foi embora, nova diretoria entende que precisa reduzir em pelo menos 30% o custo da folha salarial para 2026 e o Corinthians não é capaz de alcançar as cifras pedidas pelo Angeleri. Até por isso, já há um mapeamento, especialmente no mercado brasileiro, para a contratação de alguém que possa concorrer com o Matheus Bidu. Prioridade se dá por um lateral brasileiro, até porque o limite de estrangeiros está perto de ser alcançado. Você sabe que no Paulista você pode contar com no máximo 7 estrangeiros, no Campeonato Brasileiro com 9. O volante dos sonhos no Corinthians hoje é Alisson, que pertence ao São Paulo, é um pedido expresso de Dorival Júnior, embora Alan do Flamengo também esteja na parada. Por que eu citei mais um ponto? Além do Caio César, o Corinthians entende que precisa de um outro jogador de velocidade, até porque perdeu 2 atletas nessa função. Romero e Thales Magno não tiveram seus contratos renovados. A saideira sobre o Timão, Matheus Pereira, enfim, foi anunciado. Volante contratado por empréstimo junto ao Fortaleza, empréstimo com compensação financeira. O Corinthians assume 100% dos seus salários e já sabe quanto vai precisar gastar se quiser comprá-lo no fim do ano. Eu ia falar sobre o Michael. Hoje eu conversei com uma pessoa do Santos para perguntar, e aí, vai rolar, não vai rolar? Como é que tá essa história do Michael? E essa pessoa disse que há um problema com luvas que estão sendo debatidas entre o Flamengo e o Michael. E essa pessoa contou que o Corinthians e que o Internacional querem muito o Michael. Corinthians e Inter querem Michael. Eu tinha esquecido de publicar e de falar em vídeo e tal. Então, foi até legal você ter feito essa pergunta. Já até anotei aqui no meu bloquinho de notas, porque amanhã eu vou explicar com mais detalhes essa história no vídeo. Segundo essa fonte do Santos, o Corinthians é o maior interessado. É o grande concorrente, é o maior rival do Santos nessa tratativa com o Flamengo, tá bom? Tem Martínez por Alisson, a chance 0? 0, tá bom? Beleza. Então, dito isso, bora para mais perguntas, dúvidas. E o Corinthians está em negociação com o Cebolinha no Flamengo? Tecel é quem pergunta. Tecel, o Cebolinha e o Michael são 2 alvos do Corinthians. Mas como assim? O clube negocia com os dois? Sim. Ele procura o Flamengo, procura os representantes do atleta para entender qual negócio é menos difícil. O Cebolinha, na teoria, seria mais simples, porque o contrato dele se encerra em dezembro. Ele já pode assinar a partir de julho um pré-contrato. Só que o Cebolinha custou muito mais dinheiro. Cebolinha chegou ao clube por 13 milhões e meio de euros. E o Flamengo tenta renovar o contrato do Cebolinha agora ou vendê-lo já, tá? Então esse é o grande ponto. Com o Michael, ele chegou bem mais barato, só não lembro se foi de graça, acho que inclusive o Michael chegou de graça, vou confirmar para não falar bobagem, né? Michael, eu tenho quase toda certeza que ele acaba o contrato lá e chega sem custo, até por isso ele chegou com um salário mais alto de 1,5, né? Chegou a custo 0, é isso mesmo. O contrato dele no Al Hilal havia acabado. Então, pro Flamengo é muito mais tranquilo abrir mão do Michael do que abrir mão do Cebolinha. Abrir mão do Michael é abrir mão de alguém que chegou a custo 0. Abrir mão do Cebolinha é perder 13 milhões e meio de euros, tá bom? Ricardo Freitas Gomes, novo presidente da SAF do Fortaleza, Bruno Caos, vice-presidente da Easy Seguros, patrocinadora do Corinthians. Muitos dizem que ele, Bruno Caos, é manda-chuva de Marcelo Paz. Cara, não tinha essas informações, e é legal saber, tá? Dessas relações, então vamos lá. Já chegaram a dizer que o Marcelo Paz foi contratado pelo Corinthians, porque a esposa dele é super influente no PT de Fortaleza, e as relações com o André Sanches, só que o André não está mandando mais nada no Corinthians, pelo menos é o que se imagina, né? E agora o Ricardo traz essa informação de que o novo presidente da SAF do Fortaleza, o Bruno Caos, é vice-presidente da Easy Seguros, patrocinadora nas costas do Corinthians, né? O acordo, inclusive, girava na casa dos 11 milhões de reais. Não acho que a Easy teria autonomia para ajudar na escolha do executivo. E até tem uma coisa legal para contar, o nome do Marcelo Paes foi muito bem avaliado por todos
aliados políticos do presidente Osmar Stabile. Quando surgiu esse nome, todo mundo, pô, legal, vai embora, segue em frente, tá bom? Corinthians acerta a contratação de João Ricardo do Fortaleza, mas espera goleiro só em março. Jogador de 37 anos irá se apresentar depois de se recuperar de cirurgia. Notícia do Bruno Cassucci, da Thaís Jorge e do Vitor Chicaroli. O Corinthians acertou nessa sexta contratação do goleiro João Ricardo, de 37 anos, que pertence ao Fortaleza. Os clubes chegaram a um acordo por um empréstimo sem custo até o fim dessa temporada. A assinatura do contrato e a apresentação de João Ricardo, porém, só devem acontecer em março. Isso porque o goleiro se recupera de uma cirurgia no ombro direito, realizada em outubro. O Timão quer aguardar laudo médico para selar o acordo. A informação foi divulgada inicialmente pelo diário O Povo e confirmada pelo GE. Então, o negócio está fechado. O Edson perguntando sobre o Angileri, sim. O Angileri foi contratado do futebol espanhol abrindo mão de uma grana lá. E a promessa do Augusto é de que, na virada do ano, quando o contrato acabasse, ele teria direito a um reajuste salarial. Só que mudou o presidente e o Stabile, para fazer valer aquilo que está estabelecido no orçamento, na projeção orçamentária, ele precisa reduzir a folha em 5 milhões de reais. Para reduzir a folha, o Corinthians não consegue dar o aumento que o Angileri quer. E o Angileri está batendo na tecla de que não quer ficar se não tiver aumento. Importante registrar que o Fabinho Soldado, que trabalhou com o Angileri no Corinthians, gosta do nome e está tentando levá-lo para o Internacional de Porto Alegre. E o lateral direito do Corinthians já assinou? Não, mas vai ser o próximo anunciado. O Corinthians está anunciando seus reforços, né? Hoje foi a vez do Matheus Pereira, e o Pedro Milan será o próximo, tá bom? O Jonathan Silva, Nicola, informação para você, tá rolando troca do Alisson e uma grana pelo Garro. O problema é a grana do São Paulo, para comprar o Garro. Embora só queira contar uma coisa de bastidor para vocês, no São Paulo, no Corinthians, perdão, há muita gente preocupada com a condição de joelho do Garro. Eles não podem vender o Garro para um clube brasileiro, pegaria muito mal, né? Mas eles temem que o Garro vai ter dificuldade em ser vendido para o exterior e que o mercado dele vai ser meio restrito por conta dessa questão de um problema sério no joelho. E o Corinthians está revoltado com o Palmeiras e acusa o adversário de ter lhe roubado 3 jogadores das categorias de base. O pior é que João Paulo Sampaio, gerente da base alviverde, confirmou que tirou 3 atletas do Corinthians e tirará mais. Só para lembrar que essa treta começa no ano passado, quando o Corinthians, entre aspas, rouba um jogador da base do Palmeiras. Na oportunidade, ambos os clubes estavam integrados, faziam parte do movimento dos clubes formadores. Movimento esse que é presidido pelo João Paulo Sampaio, o gerente da base do Palmeiras. O João ficou revoltado com a saída desse atleta, até porque existia um código de ética entre os clubes para que não se tirasse jogador da base de um rival integrante do MCP. A partir daí o Corinthians foi excluído do movimento dos clubes formadores e passou a ser punido com não convite a vários torneios de categorias de base. João Paulo Sampaio se defende dizendo que esperou por um ano para que o Corinthians fosse punido. Como não existiram punições, o Palmeiras foi e tirou 3 atletas da base do Corinthians. E o João Paulo Sampaio promete tirar mais. Já percebi nas redes sociais torcedores do Corinthians exigindo que o Timão tome providências e tente se juntar à CBF e eventualmente a outros clubes para demonstrar ou acusar o Palmeiras e João Paulo Sampaio de se beneficiarem dessa relação que o João Paulo tem com o movimento dos clubes formadores. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que o Corinthians vai pagar pelo empréstimo de Matheus Pereira, volante que chega do Fortaleza. Essa informação eu já tinha contado para vocês. A novidade é que Rian, atleta do Corinthians, será emprestado sem custos para o Fortaleza como parte dessa negociação com opção de compra. A saideira do Corinthians, Antônio Oliveira, ex-comandante do Timão, decidiu processar o Corinthians cobrando R$500 mil que não foram pagos após sua demissão em 2024. Quais os próximos reforços no Corinthians? Timão segue de olho em um atacante, um volante e agora a especulação é de um goleiro. João Ricardo, 37 anos de idade, titular absoluto do Lion, enquanto Marcelo Paz era o CEO do clube, passou a ser um alvo. O grande problema é que o João Ricardo tem contrato com o Fortaleza, já anunciou sua vontade de permanecer no clube e mais. Se recupera de um problema no ombro e só volta a partir de março
para que o Corinthians feche com o João Ricardo, haveria a necessidade de esperar até março. A pergunta que eu deixo para você, se a ideia é contratar alguém que possa ser um reserva imediato do Hugo Souza, será que vale a pena que esse reserva tenha 37 anos de idade? Talvez não fosse melhor investir num jogador jovem que pudesse ser preparado para assumir a condição de titular absoluto? Deixo a pergunta para você responder. Em relação a Alisson, volante do São Paulo, a negociação é tão quente, é tão real, que o Alisson nem sequer foi relacionado por Hernan Crespo para a partida contra o São Bernardo. Você sabe que o São Paulo venceu o time de São Bernardo do Campo por 1-0 na noite dessa quinta-feira no Morumbi. Daqui a pouco eu falo sobre esse jogo, só contextualizar. O Alisson não foi para a partida e depois do jogo o Hernan Crespo admitiu que essa opção por deixá-lo de fora passa pela possibilidade dele sair do clube. Já Dorival Júnior, depois da derrota do Corinthians por 3-0 para o Bragantino, disse o seguinte: é um grande jogador, mas está no nosso rival. Temos que respeitar toda e qualquer situação. As diretorias se conversam dentro de uma normalidade e um respeito muito grande entre os dirigentes. O São Paulo e o Corinthians tentam encontrar um jogador que possa fazer parte dessa troca. Nem São Paulo nem Corinthians têm dinheiro para colocar. Diante desse cenário, o mais natural é que exista uma troca. O Ranieri, pedido pelo São Paulo, não será liberado pelo Corinthians. Especularam José Martínez, volante venezuelano, que ainda nem voltou do seu país. Ele alega que não consegue se reapresentar, apesar de outros jogadores da Venezuela já estarem no Brasil. Isso só queima o filme do Martínez. Informação que eu tenho do empresário do Martínez é de que não há negociação para que ele vire reforço do São Paulo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.